Muito bem, irmãos, eu vou ler aqui João 14, a partir do versículo 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Senhor, dá-nos a tua palavra com o entendimento, Senhor, segundo o Espírito Santo permite. Que o Espírito Santo, Senhor, manifeste aqui entendimentos novos, antigos, coisas necessárias, Senhor, para a nossa alma. E saiamos daqui edificados na certeza de que o Espírito do Senhor nos ama e nos ensina o que precisamos saber hoje, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Então, irmãos, o tema de hoje é: para quem vendi a minha paz? Para quem vendi a minha paz? Porque, vejam só, antes de eu entrar no tema, eu vou falar brevemente aqui dessa passagem do Evangelho, porque Jesus está reunido com seus discípulos já no final da missão. Então, a gente podemos nos assentar, viu? Certo? Aí cada um pode ir abrindo a sua palavra com autonomia. Se tiver costume de abrir, abre. Se não tiver, vai acompanhando e ouvindo, certo? Tem sempre pessoas que têm mais facilidade, aí você consegue durante o culto, né? Se você não tiver, vai ouvindo. Que também nos tempos antigos nem Bíblia tinha, né? As pessoas ouviam, né? Nos primórdios ninguém era, ouvia a palavra lá dos apóstolos, né? Hoje a gente tem esse luxo maravilhoso, né? Esse privilégio de poder abrir a Escritura, né? Então, quem puder abrir, vá abrindo, né? Certo? É um bom treinamento. Muito bem, irmãos. Então, Judas, não Iscariotes, perguntou. Eu vou ler aqui a tradução da linguagem de hoje. Senhor, como será possível que o Senhor se mostre somente a nós e não ao mundo? É isso que ele quer dizer. Judas, que não é o... Por que ele bota entre parênteses, que não o Iscariotes? Que havia dois Judas, né? E um deles era o Iscariotes. Por que ele bota entre parênteses, não o Iscariotes? O Iscariotes foi o que traiu Jesus. É porque o Iscariotes jamais faria uma pergunta dessa sobre manifestação de Jesus, porque os interesses dele eram outros, né? Ele desviava o dinheiro da bolsa, das coletas, né? E estava interessado em poder. Ele achava que Jesus ia ser um rei, como o rei Davi, né? E ele ia ter já um lugar lá, ocupar talvez a secretaria da fazenda, né? O objetivo de Judas era político, né? Certo? Ele tinha os olhos no mundo. Por isso que ele bota, não o Iscariotes, porque o Iscariotes jamais faria essa pergunta: Senhor, como é que o Senhor vai se manifestar ao mundo? Aliás, a nós e não ao mundo. E essa pergunta é assim, bem interessante. A pergunta de Judas é assim: Senhor, como é que o Senhor vai aparecer para o mundo, né? E não, aliás, vai aparecer para nós e não para o mundo, certo? E não para o mundo. Olha, é bem simples a resposta de Jesus. A minha manifestação é interior, certo? Nesse momento agora, porque Jesus virá um dia, vai vir o dia em que repentinamente, né? Repentinamente,
né? Haverá um estrondo, né? E Cristo se manifestará. Então, na hora que Ele se manifestar, já não haverá mais arrependimento, oportunidade de você se arrepender, certo? O arrependimento é até a hora que Ele se manifestar. Quando nós não sabemos. Há muita especulação de que está perto, que está longe, né? Mas na verdade ninguém sabe, né? Pode durar mais 100 anos, 200 anos, 1000 anos, ninguém sabe, né? Então, Ele vai se manifestar então como atualmente? A você pessoalmente, como Ele diz aqui, ó. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ele já está respondendo como é que vai ser a manifestação. Meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Ou seja, essa é a manifestação de Deus neste momento. É que se você guardar a palavra de Deus, não quer guardar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, então agora você tem credencial, certo? Qual é a senha de acesso? Qual é a senha de acesso? É Deus encontrar em você obediência, certo? Se você tem obediência, Deus se manifesta a você. Ele não se manifesta a você se você é hipócrita ou desobediente, certo? Ou seja, se a sua obediência é aparente para o mundo. Deus trabalha com a verdade e não com a aparência. Para Deus não existe a aparência, só existe a verdade, tá certo? Então Ele diz: se alguém guarda a palavra, meu Pai o amará. Ou seja, essa é a consequência da obediência. Deus te amará. O que é Deus te amará? Deus será uma presença viva na sua vida, se importando com tudo que diz respeito a você, né? E faremos morada. Então essa é a manifestação de Deus. A presença e essa manifestação de Deus é, na verdade, o Espírito Santo que vem morar no coração, certo? Como ele diz, o Espírito que habita em vós tem ciúmes. Então toda pessoa que é de Deus e que o Espírito Santo está morando nela, quando ela faz algo errado, o Espírito Santo denuncia, porque ele tem ciúmes de você, certo? Ele tem zelo por você, tá? Por exemplo, você tem uma esposa, né? Você gostaria que sua esposa acariciasse a mão de outro homem? Dá certo isso? Você está almoçando com sua esposa, né, com outro casal, e de repente a sua mulher começa a passar a mão na mão do outro homem. Você que está do lado fica com... É isso? É irado, né? Não? Vai ter briga nesse dia, né? Entendeu? Vai ser essa, né, Marcelo? Vai haver derramamento de sangue, né? Violência, né? Brincando aqui, pessoal. É claro que é uma coisa horrível, não se dá nem o que pensar num negócio desse, uma coisa assim, no mundo cristão, uma coisa hedionda, né? Você nem espera um negócio desse. Então, assim, o Espírito de Deus, se você anda acariciando outras coisas que não são de Deus, ele sente, ele diz. Então, ele tira a sua paz. Então, o tema de hoje é: para quem vendi a minha paz? Então, já é uma coisa que ele se retirando. Quando o Espírito Santo se retira, ele leva a paz, certo? Quando Jesus mandou os discípulos, ele disse assim: quando chegarem na cidade, digam para as pessoas: a paz esteja convosco, com vocês. Aí ele diz: se houver ali alguém de Deus, receberá a paz. Mas se não houver ninguém de Deus, a paz voltará para vós. Então a paz tem esse negócio do deslocamento, sabe? Ela vai, mas se ela encontrar um coração que não quer paz, o que ela faz? Ela volta. Então a paz ela é viva, ela sabe se deslocar bem. É isso? Muito bem, irmãos. Então ele diz: tenho-vos dito isso. Ele diz: quem me ama não guarda minhas palavras, certo? É bem simples a fórmula de Deus. Você me ama, você é obediente a Deus. Saiu da obediência, está faltando amor. Você está acariciando outra mão, né? A mão peluda do chifrudo, certo? Não é a mão de Deus, viu? Aí ele diz: mas o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então nós temos um mestre interior,
A gente vem para a igreja ouvir a palavra, mas se você começar a desenvolver uma vida de oração, oração pessoal, tá certo? Oração pessoal. Olha, gente, deixa eu dizer uma coisa. Aqui, irmão Gustavo, né? Você não sai para jantar com a esposa? Aliás, para a gente ganhar ponto com a esposa, viu? Ultimamente não? Mas se você quiser ganhar ponto com a esposa, você tem que sair para jantar, para comer um sanduba, comer um açaí, qualquer coisa desse tipo, que não seja em casa. Se é aquele momento especial que você vai comer algo fora, né? É bom, eu recomendo que você sempre possa, né? Nem que seja para comer um caranguejo, né? Que é mais barato, né? Mas eu lhe pergunto, depois do jantar fora, em casa, não tem a alimentação do dia a dia? Certo? Então assim é a nossa vida. Você está na igreja, recebe a palavra, mas no seu dia a dia você tem o seu alimento diário. Você não pode ficar passando fome, não. Você tem que buscar por seus próprios meios, né, se alimentar da palavra de Deus. Fique só se confiando aqui no almoço, no jantar fora de casa, não. Tá certo? E a igreja é como quem vai jantar fora de casa. Durante a semana você tem que dar os seus pulos, né? Preparar as suas refeições, né? Viver. Quem se alimenta bem tem saúde. Concordam comigo? Quem se alimenta mal, não é? É ruim. Então, você se alimenta. Eu lhe garanto, você sempre, um dia desse, um dos meninos estava ruim da barriga, aí eu perguntei logo, andou comendo o que por onde? Porque daqui não foi. Andou comendo bem canudinho por aí, viu, irmã Fátima? Eu disse assim, porque canudinho é um veneno, viu? Se não tiver canudinho, né? Se não tiver grife, viu? Aquilo ali faz um mal danado, porque ninguém sabe o que vem dentro, quantos dias já está congelado, né? Eu perguntei, andaram comendo o que por aí? Porque aqui não foi, aqui a comida aqui é sempre nova, né? Então assim, a vida espiritual é assim, sempre você procurar um bom alimento, né? Ler um devocional, ler a palavra, ter a sua vida de oração, se ajoelhar sempre na presença de Deus. Tem que ter esse costume de se ajoelhar, de reverenciar a Deus. Deus está lhe observando, porque se você percebe que você vai se achegando a Ele, Ele vai se achegando a você, certo? Porque, como diz o Salmo, porque tão encarecidamente me amou, certo? Eu o guardarei. Então é preciso Deus sentir em você este amor encarecido, certo? Aí ele diz, o Espírito te ensinará todas as coisas. Então experimente uma vida de oração e o Espírito Santo vai te ensinando, certo? Ele não ensina com palavras que o ouvido pode captar, mas ele fala de um modo misterioso que você vai aprendendo e vai discernindo na sua vida. Ele vai purificando o seu olhar, certo? Aquilo que desagrada a Deus vai ficando cada vez mais evidente por causa da presença do Espírito Santo. Aí ele diz, deixo-vos a paz, vos dou a minha paz, não como o mundo dá a paz. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. E é aqui que eu quero chegar, o tema da pregação. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Ora, o Senhor nos deu o quê? A paz. Então, se você é uma pessoa da fé, certo? O Senhor te deu a paz. Aí você está sem paz, você andou vendendo essa paz. Concorda? Então, eu me inspirei aqui em Provérbios 23, que diz assim, compre a verdade e não vendas. Certo? Ou seja, o livro dos Provérbios, ele diz, compre a verdade e não venda. Ou seja, quando você compra, ou seja, vá atrás dessa coisa sagrada, né, que é a verdade, e procure não vender. Aí eu digo mesmo, vá atrás da paz e procure não vender a sua paz. Então compre a paz e não venda. E se você vendeu, nós vamos atrás, né? Então hoje o tema é o seguinte, eu vou dizer, para quem nós temos vendido a paz, normalmente, tem uns compradores já, certo? E como é que nós vamos resgatar essa paz que foi vendida? Eu vou citar um fato aqui engraçado, né, real. A minha avó mocinha, né, lá em Frecheirinha, né, que é a minha terra, né, vai fazer 100 anos agora, em agosto. Aí ela levou uma queda no banheiro
e começou a passar mal, né? Mês passado, não foi? Aí ela achou que ia morrer, certo? Parece que as dores aqui do ombro irradiaram no corpo todo. Aí, viu, irmã Fátima, ela achou que estava chegando a hora de morrer, né? E o pior é que o médico dela, né? Um médico tinha dito para ela no passado assim: olhe, quando a senhora estiver perto de morrer, suas dores vão aumentar muito, vão ser igual às dores de Cristo na cruz. Diga assim: ô médico bom, viu? Né? Hein, irmão Marcelo? O médico... Hã? O médico acalentador, viu? Diz assim: olha, quando a senhora estiver perto de morrer, suas dores serão igual às dores de Cristo na cruz. Aí ela, quando começou a sentir as dores decorrentes da queda, né, disse assim: pronto, eu vou morrer. Aí pegou as coisas dela tudinho, livro, joia, né? Aí chamou minha tia Ivanda, aí disse assim: Ivanda, vá dando aí. Você começou a se desfazer das coisas, né? Aí chegou a tropa de elite lá, né? A mamãe, a Patrícia, né? Um bocado de gente ruim, né? A 7ª Cavalaria, viu? Aí a Patrícia chamou gente e ajeitou daqui, ajeitou dali. Descobriram que ela tinha levado a queda, ninguém sabia, né? Porque a equipe lá não tinha revelado ainda, né? Tal. Só sei que ela ficou boa. Ficou boa, que eu digo assim, ficou melhor. Sentiu que não ia morrer, tá bem agora, né? Sentiu que não ia morrer, o que é que ela fez? Chamou a tia Ivanda e disse assim: Ivanda, vá atrás das minhas coisas. Vá atrás de tudo, ora, né? Ela disse: deu, mas agora, então, já que eu vou viver, eu quero meus colares, meus brincos, meus livros, né? Então quem tinha recebido teve que devolver. Assim eu digo, tem a paz, né? Aí vem as perturbações do mundo, a gente acha que perdeu a fé, acha que Deus não existe, e é um desmantelo na alma, e a gente começa a vender a paz. Então está na hora de fazer aqui a operação Dona Mocinha, mandar chamar de volta os compradores, né? Para devolver o que você nunca devia ter vendido, porque quem nos deu a paz foi Cristo. Ele diz: a minha paz vos dou, não? Aí você pega a paz que o Senhor te deu, que é dele, aí vende, né? Então tá bom, não dá não? Vender o que não é seu? Bom negócio, né? Vendendo o que não é seu, já começa o pecado por aí. Você não pode vender a sua paz, porque na verdade ela não é sua. É uma paz que é do Senhor. Então assim, a nossa paz existe em algum lugar, com certeza, alguém levou por aí. E eu vou dizer aqui quem são os compradores, né? Eu vou ler aqui Isaías 37, 18, né? Eu vou abrir aqui rapidamente. Isaías 37, 18, para a gente descobrir aqui o primeiro comprador da paz, né? Para quem se andou vendendo, tem que mandar buscar, viu? Isaías 37, 18, que diz, ó, será isso mesmo? Não, perdão, 38, 17, perdão, gente. Isaías 38, 17. 38, 17, aqui diz, ó: eis que foi para minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Ele está dizendo o seguinte, que ele passou por uma amargura, e nesse encontro dele com a amargura, ele se aproximou de Deus, e ele se arrependeu dos pecados, e Deus lançou para as costas, ou seja, o que é lançar para as costas? Não viu mais, esqueceu. Então tu esqueceste os meus pecados. Então, para quem ele tinha vendido a paz, adivinha? Para o pecado. O pecado é um comprador da paz, adora comprar, entendeu? Pecado, ou seja, fazer algo que não está na nossa relação com Deus, tira a paz, certo? Então é o primeiro comprador. O primeiro comprador é o pecado, certo? Que tira a sua paz. Pecar tira a paz.
certo? Depois, aqui está, vamos abrir em Romanos 12:16, vamos falar dos outros compradores, tá? Romanos 12:16. Romanos 12. Romanos 12:16. Pronto. Que ele diz assim, ó: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Vou ler essa passagem toda, tá? A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, o quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, né? Dai lugar à ira de Deus, né? No caso, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor, certo? Ou seja, irmãos, ele diz no versículo 16: se possível, o quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, antes de falar isso, Paulo, ele, na minha opinião, já que o assunto dele, a preocupação dele é a paz, para que você, no que for possível, tenha paz com as pessoas. Mas vejam só, eu queria chamar a atenção para um dueto aí, uma dupla, né? Uma dupla que gosta de comprar a sua paz. Está aí no versículo 16, assim: não ambicioneis coisas altas, mas ajustai-vos, né? Acomodai-vos, ajustai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. Aí tem uma dupla que compra a paz, que é o quê? Ambição e presunção, certo? A palavra de Deus, ela diz o seguinte, que você não deve buscar aflição de espírito, né? Aflição de espírito, no livro de Eclesiastes, ele diz que fez muitas coisas, empreendeu muitas coisas, construiu, plantou, que ele diz que o coração dele desejou. Ele era rei, né? Era rico, ele teve, ele diz que mesmo assim, tendo feito tantas coisas, ele ainda sentiu um vazio, certo? Ele ainda sentiu um vazio. Ou seja, uma das coisas que tira a paz do homem é ele empreender, ter uma ambição de vida sem antes ter perguntado a Deus: Senhor, devo fazer isso? Isso é para mim. Deus não proíbe ninguém de crescer ou de empreender. Eu não entendo que Deus tem essa visão, né? Nosso Deus é um Deus vivo, né? Agora, Deus nos proíbe de empreender aquilo que não está na permissão dele. Então, daí que a vida de oração vai ajudar você a não ambicionar, certo? Não ambicionar o que não é para você. Tem até uma oração que a gente sempre recomenda, né? Senhor, que o meu coração deseje somente aquilo que o Senhor quer me dar, né? Quem ensinava essa oração era Teresa de Lisieux, né? Que o meu coração deseje apenas o que o Senhor quer me dar, que aí você não perde a paz. Porque na hora que você começa a desejar o que Deus não quer lhe dar, a paz acaba. Então essa dupla que é a ambição e a presunção, porque ele diz: não ambicioneis coisas altas, ajustai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos. O que é isso? Isso tira a paz. Quando você é o seu próprio guia, a sua própria mente, a sua própria sabedoria, e você não busca mais nada na sabedoria de Deus. Então nessa hora você humilha Deus, porque Deus tem sabedoria para te dar e você não vai buscar a sabedoria de Deus, né? Deus está escondido e você não está procurando, né? Então isso aí com certeza é a dupla, uma dupla que tira a sua paz, que é esse dueto: ambição, presunção, certo? Ambição, presunção. O dinheiro é bom, é com dinheiro que se constrói uma igreja, certo? É com dinheiro que se faz as compras do supermercado, uma viagem, certo? Mas a palavra de Deus, ela diz aqui, olha:
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6,10. Ou seja, o amor, ou seja, quando você passa a amar, certo? O mundo material, as riquezas materiais, colocar isso acima de tudo, dizer que isso é a sua segurança e a sua vida, aí ele diz, isso é a raiz de todos os males e vai te traspassar de muitas dores. Tá certo? Entendam, o dinheiro é bom, empreender é bom, casar é bom. Agora case com alguém que Deus não escolheu para você. Você vê o que é bom para todos, né? Empreenda algo que o Senhor considera que é uma ambição desmedida para você. Você não deve se meter ali, porque cada um tem a sua capacidade, né? Então essa é a dupla perigosíssima que compra a paz. Eu vendi minha paz para minha ambição, eu vendi minha paz para a minha presunção de andar sem Deus, certo? De desprezar o conselho de Deus. Porque, meus amigos, eu posso desprezar muitos conselhos no mundo. Agora, desprezar o conselho de Deus é uma coisa estúpida. Não é não, pessoal? É uma coisa estúpida desprezar o conselho de Deus. É igual desprezar o conselho do pai. Desprezar o conselho do pai e da mãe. Não é? Desprezar o conselho do pai e da mãe. Então é aquela história, né? Que ali tinha um cartazinho que diz que o cara diz assim: meu pai, quando tem 7 anos, meu pai é meu herói. Aos 12 anos, papai às vezes é meio chato. Aos 18 anos, definitivamente o papai é um cara que não dá para entender, ele está assim meio fora do tempo. 21, 22 anos, assim, papai não tem condições, não dá, né? Começa a se afastar, né? Aos 30 ele diz assim: rapaz, se eu tivesse as oportunidades que o papai teve, com a minha inteligência eu teria ido muito mais longe. Aí faz 40 anos, aí diz assim: papai, estou com uma dúvida aqui, pergunta o papai. Não, ele vai achar que eu estou precisando demais dele, não quero ceder não, né? Aí depois o pai morre e o cara diz: rapaz, o papai era um sábio. Se ele tivesse vivo para me dizer, né? Assim é a mesma coisa Deus, né? Deus às vezes a gente começa a se relacionar com a palavra de Deus, acha maravilhosa, mas aí Jesus diz: quando chega a hora da doutrina, que diz isso não agrada a Deus e eu quero isso, aí você se separa de Deus, porque você não concorda com o que Deus está dizendo, né? Essa é a hora inclusive da ruína, né? Então este dueto, você vê, dê a paz para a sua ambição, para a sua presunção. Outros compradores, né? Aí Romanos, mesmo Romanos, que a gente está aí, Romanos 12, eu vou lá no versículo 17, ele diz: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante os homens. Estão vendo aí? No que for possível, tende paz com todos os homens, não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira de Deus, tá? Porque diz: minha vingança eu recompensarei. Ou seja, Deus é quem deve vingar você e não você mesmo. Versículo 20 ele diz: olha só que coisa dura para muita gente: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber. Olha, presta atenção nisso. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem. Você é de Deus? Então, quando alguém arranja um jeito, se você é de Deus, arranja um jeito de abençoar o seu inimigo, certo? E ele diz que se você fizer isso, for capaz, nem que seja de orar pelo seu inimigo: Senhor, lembra-te daquela criatura. Se você for capaz de orar por ele, ele diz que Deus acenderá brasas vivas na sua cabeça. Ou seja, a sua mente vai fervilhar de entendimento e de bênção, certo? Porque Deus verá em você alguém capaz de ser como ele, alguém perdoador, certo? Então você tem um inimigo, nem que seja uma oração,
ou faça o bem escondido para ele, certo? Manda deixar lá um presente sem dizer quem foi, né? Para abençoar. Agora, quem é que tem capacidade disso? A vontade da gente é esmagar o inimigo, dizer palavras ruins a respeito dele, mas isso não é de Deus. Se você é filho de Deus, você vai ter que fazer essa lição de respeitar o inimigo. Você não precisa chamar o inimigo para almoçar com você, não, né? Mas você pode pensar uma maneira criativa de abençoar aquela vida. Então, vendi minha paz para quem? Para este trio: ira. A ira, que é a raiva do outro, tira a sua paz, não é não? A ira tira a paz. A contenda, que é a briga, ou a briga não tira a paz. Um lá que está brigando, né? O irmão Marcelo e a irmã Fátima não sabem o que é isso, nunca brigaram, né? Mas a contenda tira a paz, e a inimizade. Então este trio é o trio que leva a paz: ira, contenda e inimizade. Para quem vendi minha paz? Vendi minha paz para a ira. Para quem vendi minha paz? Vendi minha paz para a contenda. Para quem vendi minha paz? Para a inimizade. Tem até uma história engraçada, né? Diz que o cara chegou para o padre, né? Ele disse assim: seu padre, eu estou em pé de guerra com minha mulher, o que é que eu faço? Ele disse assim: não, rapaz, é simples. Quando você estiver voltando do trabalho, tem algum lugar onde você possa pedir um copo d'água? Ele tem. Sim. Você pede um copo d'água e você não engole a água, viu? Você fica com essa água na boca, já perto de casa, né? Você vai passar meia hora com essa água na boca. Aí depois de meia hora você pode cuspir água. Isso vai melhorar? Vai, você vai ver, a sua vida vai melhorar. Chegava perto de casa, viu, Gustavo? Passou assim num bar, botava um copo d'água na boca, aí ia para casa. Aí quando chegava aí a mulher brigando com ele, né? E ele, meia hora, viu? Aí, tá mudo? Hã? Gato comeu a língua? E ele obedecendo, viu? Aí com meia hora ele ia cuspir água, aí começava a conversar. Aí disse que a vida foi melhorando. Por quê? Porque ele não dava mais lugar à contenda. Onde um não quer, dois não brigam. Então vendi minha paz para a ira, o ódio das pessoas, o ódio que eu tenho das pessoas. Vendi minha paz para a contenda, está brigando, e vendi minha paz para a inimizade. Vendi minha paz para as preocupações da vida, que está: não andeis, pois, Mateus 6,31, não andeis, pois, ansiosos. Tão sublime esse versículo, irmãos. Bastava a gente obedecer esse versículo para voltar a sorrir, certo? Falta na nossa vida o que? Obediência. Mateus 6,31. Mateus 6,31 está escrito: não andeis, pois, inquietos, não andeis ansiosos, tá? Não andeis, pois, ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Ou seja, meu Deus, né? Como vai ser o amanhã? Já se diz no interior, e o amanhã pertence a Deus, né? Então assim, ele diz: não andeis ansiosos com essas coisas. Jesus diz no Evangelho de Lucas que a semente que caiu entre espinhos foi sufocada pelas preocupações da vida e não deu fruto. Então ninguém dá fruto nenhum. Você quer dar um fruto, você não pode estar sendo sufocado pelas preocupações da vida, né? Acho que é Lucas 8,14. As preocupações sufocam a gente, e o melhor de nós não aflora. Por que o melhor de nossos dons, o melhor de nós não aflora? Por quê? Como ele diz, é sufocado. É uma coisa diabólica, né? As preocupações. Então, para quem vendi minha paz? Para as preocupações da vida. As preocupações da vida compraram a minha paz. Mas só o último comprador, depois eu vou dizer como é que a gente vai recuperar. E vendi minha paz para o meu egoísmo. Atos 20:35. Gente, não existe um egoísta feliz, tá? Nunca foi encontrado. Atos 20:35. Você encontra alguém feliz verdadeiramente, essa pessoa não é egoísta, ela não vive para si.
É impossível encontrar uma pessoa que viva só para si, que seja feliz ou esteja em paz. Tá certo? O egoísta nunca é feliz. Eu vou provar aqui, né, pela palavra de Deus. Atos 20, 35 diz assim. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e a recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, muita gente na vida me dá, me sirva. Uma pessoa que só recebe, ela a medida do ter não enche, e a medida do receber, essa é que não enche mesmo, certo? Então, Paulo diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, ou seja, existe maior alegria em dar do que em receber. Ou seja, se você quer ter alegria, então fazer pelo outro lhe dá mais alegria do que viver sendo servido, né? E viver dependendo e recebendo. Então, quem compra a sua paz, gosta de comprar o egoísmo, viver para si. Esse negócio de você só venha a mim o mundo, nunca você vai encher a sua medida. Você vai estar sempre faltando alguma coisa. É incrível isso, né? Só o reino de Deus explica. Você só enche quando tira. É um mistério, não é não? É um mistério. Enquanto você acha que vai ser feliz e pleno recebendo do mundo, Jesus diz que você só fica cheio quando se esvazia. Porque inclusive está escrito: Ele se esvaziou de si mesmo para nos salvar, certo? Porque você sabe que Jesus é Deus, Ele vivia na glória, e Ele se esvaziou de si, ou seja, Ele veio ao mundo ser um homem de carne e osso. Não digo que Ele regrediu, né? Porque Ele santificou a carne quando Ele se encarnou, né? Na vida. Por isso que nós não temos problema nenhum com o nosso corpo, né? Com a vida carnal, certo? Jesus santificou muitas coisas, certo? Com a palavra dele, as coisas comuns da vida, o pão, o vinho, a galinha. Deus falou da galinha, pessoal? Deus citou a galinha em algum momento? Se falou de galinha? Falou. Ele disse: Deus sempre quis reunir os filhos de Jerusalém, né? Como a galinha reúne os seus pintinhos, né? Aí diz que a galinha chegou para o galo nesse dia e disse assim: olha aí, o Senhor falou de mim. Aí o galo ficou desesperado, né? Porque Deus tinha falado da galinha e não falou do galo, né? Aí quando foi um dia, né? Aí Cristo soube, né? Que o galo tinha ficado entristecido, né? Aí ele disse assim: Pedro, antes que o galo cante, né? Tu me negarás 3 vezes. Aí o galo disse: olha aí, falou de mim. Então Deus ama o casal. A conclusão é essa, viu? Para não ter contenda, né? Falou de um, elogiou um, depois elogiou o outro. Mas isso é brincadeira, viu, pessoal? Ou seja, vendi minha paz para o egoísmo. Agora vamos já encerrando, né? Como recuperar a paz? A primeira é a confissão dos pecados. Salmo 32. Gente, olha, o nosso culto aqui é um culto de leitura da palavra, sabe? Salmo 32, 8. Tem gente que gosta de culto assim, lendo a palavra. Tem gente que não gosta, certo? Então nosso culto não é coaching, não é administração de empresas, nem psicologia, certo? Nós não temos esses temas aqui. A gente vai aqui vendo o que a palavra de Deus diz. Por isso que a gente está aqui sempre vira e mexe aqui a palavra, né? Ele diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então é assim que se alcança a paz. Primeiro retorno é confessar os pecados. Se a paz tira o pecado, a confissão dos pecados devolve a paz. Oi? Um versículo aqui, 32:5, ele no final diz sarar.
Selah é pausa. Porque isso é um cântico, certo? Esse cântico, o salmo, ele não é como a gente vê hoje, lido, né? Ele era cantado. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobriam, coisa assim, né? Aí Selah quer dizer, o cantor, nesse momento, o cantor, ele para ver o que? A reflexão, dá uma pausa. Então Selah quer dizer pausa. Algumas Bíblias nem trazem o Selah, mas não, as antigas dizem Selah. Muito bem. Obrigado pela pergunta, viu, Marcelo? É importante perguntar. Então, gente, você quer recuperar a paz? Tem uma conversa boa com Deus. Senhor, eu confesso isso, está errado na minha vida. Dá-me forças para não cair. Que a tua santidade, Senhor, seja a sustentação da minha santidade. Certo? É uma oração muito importante. Diga aí comigo: Senhor, que a tua santidade sustente a minha santidade. Porque eu digo uma verdade que eu experimento todos os dias: você não tem forças pessoais para não pecar. O que faz você não pecar não é o seu bom senso e a sua moral, não. Se você for cheio de bom senso, moral, ensinamentos, não é isso que lhe sustenta, não, meu amigo. O que lhe sustenta sempre foi e sempre será a mão de Deus. Então você sempre deve orar: Senhor, que a tua santidade sustente a minha santidade, certo? Porque sem essa santidade de Deus, você se perde, viu? Guardaram aí a oração? A outra maneira de recuperar a paz: mais de Deus, menos de mim, certo? João 3,30 é o encontro de João Batista com uma palavra de João Batista sobre Jesus, mas serve para nós, né? Para a gente entender essa reflexão. João 3,30. João 3,30 diz assim. João 3,30. João 3,30. Está aqui, ó. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça, ou seja, que o Senhor cresça e que eu diminua, ou seja, mais de Deus, menos de mim. Quando a sua vida está mais de você e menos de Deus, ou seja, você, seus planos, seus projetos, seus amigos, sua casa, seus bens, esse mais de você, ele nunca vai te dar a paz, certo? Isso aí não, eu vou atrás, eu vou conseguir. Rapaz, com Deus não se brinca. Aquilo que Deus afirmou, ele vai segurar, certo? Nenhum homem nesta terra contestará o que Deus afirmou. Que quando Deus diz algo, aquilo precisa se cumprir. Meus irmãos, uma passagem que eu já falei várias vezes que me tocou no Evangelho. Jesus entra no barco e diz para os apóstolos: passemos para outra margem. Olha o que ele diz: passemos para outra margem do lago, né? Aí veio uma tempestade tremenda, né? O barco quase afunda. Os discípulos acordaram dele: acorda, Senhor, que nós estamos morrendo, e etc. Aí ele se levantou, aí ele disse para o vento: cala-te, e para o mar: aquieta-te. E aos discípulos disseram: quem é esse que dá ordens ao vento e dá ordens ao mar? E tudo se acalmou. E aí diz assim no Evangelho: e eles alcançaram a outra margem. Entendeu, Michele? Michele, você está aqui? Está ouvindo aí, Michele? Ou seja, quando Deus diz que não são as coisas que te dão a paz, você pode correr atrás das coisas e tentar contrariar Deus. Você vai apenas concordar no final: o Senhor estava certo. Entendeu? Eu entendo, né, que a gente possa ter esse ímpeto aí de fazer esse teste, mas não vai fazer não. Quando Deus afirmar, nem faça o teste, porque a palavra de Deus, ela tem uma força tremenda. Ela precisa se cumprir. Ela precisa se cumprir, certo? Não há como você evitar as consequências
do que a palavra de Deus afirma, né? Muito bem. Então esse mais de Deus e menos de mim traz muita paz, certo? Então às vezes a falta de paz é porque tem muito de você na sua vida, seus problemas, suas angústias, suas preocupações, tal, e pouco de Deus, pouco de oração, pouco de fé, pouco de conhecimento de Deus. Aí essa fórmula aí nunca vai dar certo. Você se encher mais de você para poder ter paz, não tem. Então não vai dar certo, entendeu? A terceira forma de recuperar a paz é o contentamento. Filipenses 4:11 é uma receita maravilhosa, uma palavra sublime. Filipenses 4:11, um modelo de vida, um versículo indispensável. Ele está aqui falando sobre a coleta das igrejas, né? Em que ele exorta os irmãos a enviarem recursos, né, para o ministério. Mas ele diz uma coisa aqui, para as pessoas não se confundirem. Ele diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade, pois que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse tem paz, porque ele diz: já aprendi a me contentar com as coisas que tenho. Então tem, está ótimo. Não tem, está bom também. O Senhor permitiu, tá certo? Porque mais vale a sua vida espiritual, o seu relacionamento com Deus. Isso aqui é importante, né? As coisas, elas são de acordo com a maré, certo? Tem, não tem, tem, não tem. Então, aí Paulo disse: eu já aprendi a viver no tem, não tem. Se tem, estou bem. Se não tem, estou bem também. E ele faz questão de dizer isso para a igreja: se vocês quiserem ajudar o ministério, ajudem. Se não ajudarem também, a gente sabe se virar com as coisas, tá certo? É o contentamento. O contentamento, saber se alegrar com o que tem, traz muita paz. Tem muita gente sofrendo pelo que não alcançou ainda, quando deveria estar alegre pelo que já alcançou. Gente, nós já alcançamos tantas coisas. Por exemplo, quando eu fazia o primeiro ano do ensino médio, que eu comecei a estudar química, tinha um professor chamado irmão José Ricardo, Santarém, Pará. O cara era formado em química nos Estados Unidos. A aula dele ninguém entendia, né? E as provas eram horríveis, a gente tinha que se virar em casa, né? E gente que perdia ano, né, por causa da química que ele dava lá. Então o cara lá no Pará, né, vai dar lá no Pará a aula, no mesmo nível de uma faculdade nos Estados Unidos, né? Era um desespero total, né? Aí eu pensei assim: puxa vida, como eu gostaria de ter terminado esse primeiro ano já. Então meu desejo era que aquele ano acabasse. Então aqui acolá eu devo pensar assim: rapaz, como eu sou feliz, porque o primeiro ano do ensino médio já vai longe. Então estou dando exemplo assim de uma coisa simples, infantil, né? Mas assim, quantas coisas boas não já ficaram para trás, em que Deus nos abençoou com grandes vitórias, né? E está aí a gente sofrendo pelo que ainda não alcançou. Então a gente tem que olhar para a nossa casa. Você comprou um lustre já, rapaz, que maravilha. Esse lustre não havia, agora existe, né? Ou então eu aprendi uma oração com o irmão Gustavo, muitos anos atrás, quando as pessoas ainda passavam um e-mail para as outras, né? Gustavo passou um e-mail para mim que era o seguinte: rapaz, meu carro está com defeito. Olha aí, rapaz, eu tenho um carro. Eu tenho um carro, quer dizer, até na coisa ruim, meu carro deu defeito. O defeito é uma coisa ruim, né? Mas veja bem, que tem uma coisa boa: meu carro. É a mesma coisa que diz assim: rapaz, a nossa igreja está com goteira. A goteira é a parte ruim, não é não? Qual é a parte boa? A nossa igreja. A nossa igreja, certo? Ou seja, existe uma coisa boa, né? Então, sempre dentro do problema, se você observar bem, tem uma bênção, né? Muito bem. Então, estou chegando ao fim com uma forma importante. Eu falei 3 formas de recuperar a paz: a confissão dos pecados, mais de Deus, menos de mim;
contentamento e agora a confiança na providência de Deus. Eu separei várias passagens, mas eu vou tirar uma aqui. Isaías 54:4. Eu anotei 3, eu vou ler só essa aqui, Isaías, as outras eu vou citar. Vocês podem abrir Isaías 54:4. Eu já li essa passagem na igreja outras vezes, mas ela é assim, importante de você ter essa passagem em mente. Isaías 54:4. Diz aqui, ó. Deixa eu ver se está certo aqui, viu, pessoal? Não sei se... Olha, perdão, pessoal, 64:4. 64, tá? 64:4. Olha aí, 64:4. Porque desde a antiguidade, estão vendo aí? Achou, irmão Gustavo? Desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Veja quem é Deus. Nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para quem nele espera. Então, se eu me confiar a Deus, começar a esperar em Deus, Ele começa a trabalhar por mim. Isso é que é confiar na providência. Tá certo? Salmo 40:17. Sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Diga aí comigo: o Senhor cuida de mim. São verdades que você tem que ter na boca, para não vender a paz para o desespero. Porque o desespero, se você oferecer a sua paz para ele, o que é que você acha? Ele compra? Mas compra na hora. Assim, vem cá, desespero, tome aqui minha paz, eu vendo. Ele compra na hora, nem pensa, ele nem negocia, entendeu? Já faz a compra direta, faz logo um pix, né? Paga logo, certo? Então, o Senhor cuida de mim. Salmo 40:17. O que falta para nós, se a palavra de Deus já diz, o Senhor cuida de mim, certo? E que diz que Deus trabalha por aquele que nele espera. Então vamos esperar em Deus, porque o Senhor trabalhará por nós, né? Aí eu digo assim, olha só, ele diz assim que devemos descansar em Deus, né? Olha só, você está no Salmo aí, quem está nos Salmos, né? Olha só, Salmo 37:7. Salmo 37:7. Salmo 37:7. Oi? O tema aqui deixa eu dizer exatamente como eu li. Só um minuto. Confiança na providência. 37:7 diz o seguinte: descansa no Senhor e espera nele. Isso, olha, para quem é muito agitado e que quer correr de um lado para o outro, esse descansar no Senhor, eu vou explicar aqui. Alguém perguntou: o que é esse descansar no Senhor? Então, abra aí os ouvidos agora, tá? É saber que Ele, isso é bem verdade, fará algo através de você, em determinado momento, mas também que Ele fará algo para você, sem você. Que tem gente que acha que tudo vai alcançar com a própria mão. Então tem horas que Deus vai usar você para você abençoar a sua vida, tá certo? Mas tem horas que Deus não vai usar você para abençoar a sua vida. Ele vai fazer um bem para você sem você. É um presente, certo? Ele quer lhe dar um presente, ou Ele não pode me dar um presente, certo? Se eu quiser dar um relógio para alguém, eu não posso não dar um relógio? Tem que pedir permissão à pessoa. Ei, eu vou te dar um relógio, posso te dar? Você precisa de permissão para isso, hein?
Hein, irmão Marcelo? Quero dar um relógio para o irmão Marcelo. Marcelo, quero dar um relógio. Ele disse, não me dê não, a hora não dê, né? Venha, né? Venha. Então Deus, Ele fará algo. Esse descansar em Deus é o seguinte, é verdade que Ele fará algo através de você. Mas tenha em mente uma coisa, isso é sobrenatural, irmão Gabriel. Ele fará algo para você, sem você. Sem você. Porque Ele quer lhe dar, Ele é bom, né? Então, eu poderia assim ler várias passagens, mas eu vou ler aqui 2 Crônicas 20:15 para acalmar os corações. Estou terminando, viu, pessoal? 2 Crônicas 20:15. 2 Crônicas 20:15. Você grifa aí essa passagem. E aí está, olha. Lá quando o rei Senaqueribe, né, estava lá invadindo Israel. E ele diz lá na parte do meio, né, do versículo 15. Eu não vou ler todo não, procure lá para o meio, que diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, ou seja, a multidão, o exército que estava vindo contra o povo. Aí ele diz aqui: pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Ele diz: não se assustem, essa guerra não é de vocês, essa guerra é de Deus. Quando o povo de Deus chegou na beira do Mar Vermelho, que o pessoal achou que ia morrer pela mão dos egípcios, aí lá Deus disse para Moisés, né: vede o grande livramento que o Senhor fará para vós. Aí ele diz: esses egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais vocês verão. Aí ele abriu o mar e o pessoal passou, né? E os egípcios morreram afogados. Então foi ele que fez. Você acha que alguém consegue abrir o mar? Ninguém consegue, né? O Senhor fez. Então, gente, você pode esperar na sua vida um milagre, uma intervenção. Ai daquele que só espera pela sua própria mão. Certo? Repito, Deus fará pela sua mão algo, mas muitas coisas Ele não fará pela sua mão. Então, descansa no Senhor e você tem paz também. Então, muita gente está com os olhos saindo da caixa porque não sabe descansar no Senhor um minuto sequer. Um minuto sequer. Então, poxa, como é que Deus vai lhe dar um presente nessa agitação? Imagine, eu já falei aqui um exemplo. Você chega, vai dar um presente para uma pessoa e a pessoa fica com a mão assim. Como é que você entrega o presente? E a pessoa sossega essa mão para poder o presente chegar. E um último aí é lembrar do outro, né? Eu encerro com isso. É Romanos 14:7, é o último versículo, viu, gente? Eu prometo aqui encerrar. Romanos 14:7. Isso dá muita paz, que é o não viver para si, lembrar do outro. Romanos 14:7, ele diz aqui: nenhum de nós vive para si, nenhum de nós morre para si. Ou seja, nós não vivemos para nós, certo? A sua vida não é para agradar a você somente, certo? Eu falo muito lá em casa, você tem que ser justo, justo com Deus, justo com o próximo, justo com você. Justiça é dar a cada um o que é devido, certo? Por exemplo, eu sou o pior jogador de futebol do mundo. Quando os meninos eram pequenos, eu brincava lá de travinha. Por quê? Porque é uma criança, eu tento brincar. Nunca fui muito de brincar de bola não, né? Mas dava meus pinotes lá, né? Onde a gente ia, levava uma bolinha, né? Mas parecia até que eu era um atleta. Nunca fui, né? Que era a distância de bola, entendeu? Não sei nem para onde vai, mas eu dava um jeito, porque aí eu dizia muito para eles: olha, domingo é o dia do verde ou do azul, né? Ou seja, ou ia para o Parque do Cocó caminhar, ou ia para a praia, porque criança tem que passear, né? Brincar, né? A esposa, né? A esposa, ela tem que ter a justiça com a esposa, né? Tem que ter a justiça com Deus, né? Nós não somos perfeitos, mas só a mentalidade de saber que a sua vida não é para você, certo?
Porque tem gente que só se relaciona com o outro com uma intenção nesse relacionamento. É chato, não é não? Você sempre está em busca de um retorno, um lucro. Eu não quero não que a pessoa se aproxime de mim para ter lucro comigo, né? Vai que eu não posso dar esse lucro, perdi o amigo, né? Perdi o amigo. Então é isso, meus irmãos. Então lembre da beneficência ao outro, isso traz muita paz. Tá joia? Então aí, essa mensagem final de como recuperar a paz, né? A confissão dos pecados, mais de Deus, menos de mim, confiança na providência, lembrar o contentamento e lembrar do outro, certo? Bom, se essas palavras, e peço a Deus, né? Talvez você não vai lembrar de tudo, não vai pensar em tudo, mas assim, pense no seguinte: Deus te deu uma paz. Você não pode pegar essa paz e sair vendendo, não. Para angústia, para desesperança, para as suas ambições, para os seus pecados. Eu fiz uma lista simbólica, mas tem muitos compradores para a paz, né? E para recuperar essa paz é a confissão dos pecados, a confiança na providência de Deus, né? E a beneficência, ou seja, lembrar que existem pessoas ao seu redor que merecem respeito, que merecem ser amadas. Isso traz muita paz, tá certo? Isso traz muita paz. E a ausência da paz é muito perigosa, certo? Porque ela traz um desespero. E o desespero, eu vou dizer para vocês qual é o ministério do maligno que Jesus falou. O maligno está no mundo para roubar, matar, destruir. Mas se você está em paz, ele não pode fazer isso com você, certo? A paz é um escudo contra o ministério do diabo, de roubar, matar e destruir, né? Enquanto houver contentamento em você, mais de Deus, menos de você, você vai driblando o mal. Amém, irmãos? Então esta é a palavra do Senhor. Eu peço que o Espírito Santo opere em você o milagre de que uma palavra dessa lhe ajude. Amém. Senhor, entrego a Ti o coração da igreja, o coração do irmão, da irmã querida que está aqui, também daqueles que em todo tempo no futuro possam ouvir essa transmissão, Senhor. Recebam a Tua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor.